Olá, ingressantes da UFABC 2021. Meu nome é Lígia e é uma honra e um prazer estar com vocês aqui hoje conversando sobre leitura com fins acadêmicos e fichamento. Para começar, não se preocupe, nosso objetivo aqui não é ensinar para vocês o beabá. A gente sabe que vocês sabem ler e escrever muito bem, tanto que ingressaram aqui na universidade por meio do Enem, que é um exame rigoroso, né? Mas a gente vai apresentar métodos e ferramentas para leitura com fins acadêmicos, de produção de conhecimento, que é o que a gente faz bem, né, gosta de fazer e é importante, que é parte da função da universidade, né? Função social da universidade. Bom, quando vocês se depararem com textos aos quais vocês vão precisar se dedicar academicamente, seja numa disciplina, numa pesquisa que vocês estejam desenvolvendo, vocês precisam, a ideia é que vocês façam uma leitura em 2 ou 3 etapas. E alguns textos, daqueles mais truncados, mais difíceis, você talvez precise de mais leituras ainda, né? Uma primeira leitura, você vai olhar o texto e vai pegar a ideia geral dele, do que ele fala, e o que ele fala especificamente sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Em seguida, você vai olhar as partes do texto, como ele se divide, e qual a função de cada parte no argumento central, como cada parte contribui para aquela ideia principal que o texto está querendo te passar. Por fim, é importante identificar os conceitos e suas definições. Cada texto teórico trabalha com alguns conceitos que às vezes o significado não é o mesmo, provavelmente não será o mesmo do senso comum. Então é importante precisar o que significa, qual é o significado daquele conceito para as autoras ou autores de um texto, né? Essas são as, digamos assim, as etapas de uma leitura interna do texto. Nisso você está só olhando o que o texto quis te dizer, é o que está escrito ali que ele quis que você visse. Uma segunda parte seria, um segundo momento, digamos assim, seria uma leitura mais externa, em que você relacionaria o texto com outros textos e outros componentes da sua pesquisa, outros dados, enfim, às vezes é uma pesquisa que envolve laboratório, pesquisa de campo, e aí esse texto pode se relacionar com esses outros dados, e aí seria uma leitura externa, para além do que o texto te diz, né, já dialogando com outros conhecimentos que você traga na bagagem. Agora, apresento para vocês uma ferramenta, que é o fichamento. Deixa eu só puxar essa aqui para a gente conseguir ver melhor. É um instrumento, digamos assim, que a gente desenvolveu, foi desenvolvido aí há, sei lá, muitos e muitos tempo, que é uma forma particular de tomar notas. Você vai desenvolver o seu método de fazer fichamento, mas algumas coisas os fichamentos têm que ter, e é importante que tenha um método, porque você depois consegue navegar nas suas notas. Você não tomou nota um dia numa folha, outro dia num caderno, no terceiro dia no computador, porque o texto estava no computador. Depois você não tinha como fazer, você pegou e falou mandou um WhatsApp para o seu amigo lá com o que estava no texto para você não guardar. Aí quando você precisa sistematizar essas ideias, você não encontra, não a tem, não está com tempo de ficar ouvindo seu próprio áudio. Enfim, então um fichamento é um método para que quando você precisar acessar e fazer uma síntese desses textos todos que você leu, você não precisa ir lá e ler de novo o texto. Você vai nas suas anotações do texto e lá tem tudo o que você precisa, tá? É trabalhoso? No começo é trabalhoso, mas depois é o que tem que ser feito e você vai pegando o traquejo, digamos assim, e para conseguir fazer com mais agilidade. Então, ele tem que conter necessariamente todas as referências do texto, autor, título, obra, páginas, o ano, editora, cidade, enfim. Tudo que seja necessário para poder depois identificar o autor DOI, né? Hoje em dia tem DOIs.
E também o fichamento tem as ideias principais. Aí é o conteúdo do texto, as ideias principais, o encadeamento do texto e, se necessário, a transcrição de trechos importantes. O fichamento, naquele esquema anterior que eu mandei para vocês, ele vai ficar aqui, na parte, digamos assim, da leitura interna. Né? No fichamento não necessariamente vai entrar relação com outros textos, porque pode ser que num outro momento você queira relacionar aquele texto com outras coisas, né? Então, essa parte já ficaria talvez para uma resenha, para outro tipo de produção. Agora vamos fazer um exercício. Tem um texto aí para vocês, que é Eu e o Outro, o Invasor, ou Em Poucas Três Linhas, Uma Maneira de Pensar o Texto, de Manuel Rui, que é um escritor angolano, e esse texto foi uma comunicação do Manuel Rui num evento sobre literatura negra, no Rio de Janeiro, em 1985. Eu quero que vocês façam uma primeira leitura e respondam as questões que estão ali. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver junto uma proposta de fichamento do texto.